Olá, eu sou Rosário Bonfá e nós vamos falar hoje sobre espiritualidade e saúde, conceitos e aspectos históricos. Considerando os cursos de medicina, a inserção da disciplina de espiritualidade em saúde, talvez há algum tempo atrás fosse considerado uma verdadeira heresia, ou, quem sabe, uma grande ousadia. Entretanto, a partir dos anos 80, houve um crescimento considerável das pesquisas na área de espiritualidade em saúde nos Estados Unidos. E, naturalmente, isso derivou para um crescimento de cursos dessa natureza nos Estados Unidos. Então, uma pesquisa de 2013, mais ou menos, ela mostra que houve um crescimento entre 1998 e 2012 de 3 para 150 cursos de espiritualidade em saúde nas grades dos cursos de medicina. Em 2010, 90% das escolas médicas dos Estados Unidos tinham cursos desta natureza, como disciplinas optativas, a maioria delas, em torno de 7% somente como disciplinas obrigatórias. E no Brasil, também esse crescimento tem sido exponencial, um pouco mais tarde, a partir do ano de 2004. Então, o número de artigos publicados ele cresceu exponencialmente nesse período, 280%, segundo um determinado estudo. E, entretanto, em 2013, portanto, muito recentemente, apenas algo em torno de 10% das escolas médicas possuíam essa disciplina. Em 2018, foi fundada a Associação Acadêmica de Ligas e Grupos de Estudos em Espiritualidade em Saúde, no segundo Encontro Nacional de Ligas desta natureza, o que mostra o interesse dos estudantes sobre o tema. Espiritualidade, religião, religiosidade, fé, são construtos. Construtos são ideias que existem, fazem parte do senso comum, mas que para serem consideradas como construtos, elas precisam de conceitos bem definidos e de fundamentação empírica. Então, neste contexto nosso, embora a maioria de nós talvez tenha uma ideia do que seja espiritualidade, do que seja religião, do que seja religiosidade, do que seja fé, nós precisamos definir muito claramente esses conceitos para que possamos, além de ter uma clareza do que estamos estudando, fundamentar eventuais pesquisas que venhamos a realizar. Em relação à espiritualidade, eu vou listar alguns conceitos que eu considero importantes e explico por que considero importantes. O primeiro deles é o conceito de Harold Kenning. E Kenning considera que a espiritualidade é a busca pessoal pela compreensão das questões últimas acerca da vida, do seu significado e da relação com o sagrado e o transcendente, podendo ou não conduzir ou originar rituais religiosos e formação de comunidades. Portanto, Kenning, que é um dos pesquisadores mais expressivos nessa área no mundo e que foi um dos precursores desse grande desenvolvimento dos estudos em espiritualidade e saúde, inclui no seu conceito de espiritualidade a necessidade de compreensão das questões últimas acerca da vida, do seu significado, e ele inclui nesse conceito necessariamente a relação com o sagrado,
com a transcendência. Ele associa também ao conceito de espiritualidade, as manifestações religiosas, como sendo também construtos associados a este conceito. Contemporâneo de Kenyon, com uma expressividade também considerável nos Estados Unidos e no mundo, o psicólogo Kenneth Pargman conceitua a espiritualidade já de uma forma um pouco diversa, como uma busca pelo sagrado, uma dimensão crítica da vida que não deve ser explicada e pode ser concebida como uma dimensão mais elevada do potencial humano. Então, embora Pargman não inclua religiosidade nem religião nesse conceito, ele traz a espiritualidade como uma combinação de uma busca pelo sagrado com o potencial humano. Brasil, a primeira diretriz do mundo mesmo, sobre espiritualidade e religiosidade em saúde, é a diretriz do grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o GENCA. Essa diretriz, que foi lançada há cerca de 2 anos, ela traz o conceito deste grupo sobre espiritualidade. Neste conceito, bastante diverso, tanto do conceito de Pargman quanto do conceito de Kenyon, a sociedade define espiritualidade como um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida, de relacionamento intra e interpessoal, e complementa que pode-se acrescentar o aspecto de ser motivado ou não pela vontade e ser passível de observação e mensuração. Esse conceito pode ser encontrado na diretriz de espiritualidade que compõe a diretriz de prevenção da Sociedade Brasileira de Cardiologia, na página da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no portal da SBC. Nos anos de 2010, 2011 e 2013, foram realizadas conferências internacionais para que se chegasse a um consenso a respeito de espiritualidade. E o ponto central desse consenso seria um conceito consensual de espiritualidade, que é o que particularmente nós adotamos. Esse é o consenso, o conceito do consenso que foi redigido no encontro em Genebra em 2013 e que traz uma visão muito ampla da espiritualidade. De acordo com este conceito, espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual as pessoas buscam significados fundamentais, propósito e transcendência, e experimentam relacionar-se consigo mesmas, com a família, com os outros e com a comunidade, a sociedade, a natureza e o essencial, o sagrado. De acordo com esse conceito, a espiritualidade é expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. Portanto, aqui, nesse ponto, estão inclusas as religiões
e as outras formas de se expressar, de se vivenciar a espiritualidade. Assim sendo, podemos concluir que a espiritualidade é um construto composto de múltiplas dimensões. E é importante pontuar que a espiritualidade tem aplicações diferentes na clínica e na pesquisa. Quando se aborda a espiritualidade na clínica, se leva em consideração os fatores individuais e tem que ser assim. É importante se considerar a subjetividade, é importante se considerar o universo da pessoa, a quem nesse momento se questiona ou se aborda a espiritualidade. Entretanto, quando se trata de pesquisas, especialmente de pesquisas quantitativas, é preciso que se tenha referenciais mensuráveis da espiritualidade. E até então, esses referenciais têm sido as práticas religiosas ou devocionais, ou as práticas meditativas, a partir das quais se pode ter uma noção, em termos populacionais, de como a espiritualidade se expressa. Um outro conceito importante nesse momento inicial de abordagem é o conceito de religião. Diferente da espiritualidade, que foi necessário se realizar uma reunião para que se tivesse um consenso, religião, religiosidade e fé, que são os outros construtos que nós vamos incluir nesse momento, aqui na nossa reflexão, são conceitos do senso comum, são conceitos que se encontram em dicionários. Religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados a facilitar a aproximação com o sagrado. Esse conceito, adotado por Kenny e colaboradores, é o mesmo conceito que nós poderemos encontrar, talvez com outras palavras, mas com o mesmo significado, em qualquer um dos bons dicionários. E ele remete à etimologia da palavra, a palavra religião. Sua origem é etimológica, ela é discutível, mas aqui no Ocidente a mais aceita é de que ela deriva do termo latino religare, e portanto remete à célebre pintura do Michelangelo, em que o dedo de Deus encontra o dedo do homem. E essa religação do homem com Deus, esse religare, é o cerne da religião. E, portanto, também compõe a palavra que expressa essas práticas. As religiões se relacionam com questões fundamentais do homem, que dizem respeito à existência, a relação com a vida e com a morte, a ancestralidade, normas de conduta e a própria identidade diante do transcendente, do divino e do sagrado. É muito comum que a gente encontre pessoas, às vezes faz parte, inclusive, de algumas fichas clínicas, o dado relativo à religião. E é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista. Então isso passa a compor, de uma certa forma, a nossa própria identidade. A gente se reconhece como tal a partir dessa característica. Também em termos populacionais, populações que não são laicas, faz parte das normas de conduta, das normas de moral. Ao longo da história foi muito frequente, hoje menos, mas ao longo da história foi muito frequente que os povos fossem identificados pela religião que praticavam. Portanto, é uma característica que pode ser incorporada
à própria identidade e que diz respeito a essa ligação da pessoa com o sagrado, com o divino, com o transcendente ou dos povos. Este autor, ele estudou características que são universais a todas as religiões descritas e conhecidas. Então, ele é um estudioso das religiões. E ele catalogou algumas características que são comuns aos diversos sistemas religiosos. A primeira delas, naturalmente, é a crença em seres não físicos. Nesse ponto, a religião poderá expressar a espiritualidade até certo ponto, porque a espiritualidade não necessariamente inclui a crença em seres não físicos. Mas as religiões, sim. Todas as religiões incluem crença em seres não físicos. Incluem também a suposição de que algum comportamento não físico de outra pessoa possa sobreviver após a morte e que, dessa forma, a pessoa permaneça como um ser com as mesmas crenças que tinha enquanto estava no mundo. As religiões também supõem que pessoas especiais, na maioria das vezes líderes ou pessoas consideradas santas, sagradas, sejam mais sujeitas a receber inspirações diretas, mensagens ou poderes advindos de esferas sobrenaturais, como deuses ou espíritos. Outra característica comum das religiões é a crença de que a execução de certos rituais possa causar mudança no mundo físico ou realizar milagres. Um outro construto extremamente importante relacionado à religião, mas não sinônimo dela, embora comumente seja confundido com ela e seja usado como sinônimo, e é importante a gente observar algumas diferenças entre um construto e o outro construto, é a ideia da religiosidade. A religiosidade consiste na atitude do praticante no que se refere à aderência aos preceitos das religiões, podendo manifestar-se em comportamentos, visões de mundo, adoção de valores, ritos e estilos de vida, tratando-se, portanto, da vivência pessoal de religião e do sentimento de fé. Então, a religiosidade, ela tem a ver com o filtro pessoal, ela tem a ver com a interpretação das escrituras, ela tem a ver com a combinação daquilo que é dogmático com aquilo que é sentido, com aquilo que é escolhido como prática e por aquele que adere a uma determinada religião. A religiosidade, ela pode ser vivida de formas distintas. Harold Kenyon construiu uma escala chamada escala de Durrell, que é a escala mais utilizada no mundo para medir religiosidade. Ela é composta de 3 domínios. E esses domínios são os domínios que, de fato, se observa como formas de vivência da religiosidade. O primeiro domínio é o domínio organizacional, que diz respeito à frequência a cultos, a reuniões, a tudo aquilo que implica numa vivência social e externa, extrínseca da religião. A segunda forma é a forma não organizacional, que inclui orações particulares, leituras de livros sagrados e meditações. A terceira forma é a forma intrínseca,
A forma intrínseca diz respeito à internalização e prática de crenças, devoções e valores. Embora a religiosidade seja ancorada nas religiões, não é a instituição que a define, mas o sentimento pessoal fundamentado a partir da experiência. Importante se ter clareza que tanto a religiosidade pode se configurar como um recurso auxiliar à prática clínica, ela também pode se configurar como uma via de desconexão da realidade e, nesse sentido, de desimplicação com o autocuidado. A crença de que Deus sempre proverá, muitas vezes promove irresponsabilidades, promove inclusive desvalorização dos aconselhamentos, das prescrições médicas e desestimula muitas vezes o autocuidado. Não que isso seja postulado pelas religiões absolutamente, mas muitas vezes a vivência da religiosidade, passando pelos filtros pessoais e pelas questões absolutamente subjetivas, individuais, podem resultar neste tipo de efeito. Importante também se ter clareza que, a depender de como for vivenciada, a religiosidade pode inclusive bloquear o contato genuíno com a espiritualidade, como no caso dos fanáticos religiosos e de pessoas que se submetem a manipulações financeiras e abusos, às vezes até mesmo abusos sexuais, em nome da fé. Tanto aquele que se diz líder religioso e que perpetra abusos desta natureza, pratica uma distorção daquilo que é postulado por aquela religião adotada e, portanto, a vivência da religiosidade por este líder passa pelo filtro pessoal e pelas características perversas da pessoa e não do sagrado, como também aquele que se permite ser manipulado em nome da fé, delega ao líder religioso que manipula, aquele que manipula, uma função divina, uma conexão que seria bastante proveitosa se fosse dele próprio, do praticante e não do líder religioso, com o sagrado, com Deus. E isso muitas vezes, também por conta da desimplicação, permite que o ego conceda determinadas possibilidades de abuso que nada tem a ver com a espiritualidade, nem com as religiões de uma maneira geral, mas com a vivência da religiosidade particular e, nesses casos, absolutamente distorcida. A fé também é um construto nesse contexto da espiritualidade em saúde que precisa ser considerada. Antônio Corradini, ele tem uma série de obras expostas no Museu do Louvre com características semelhantes. Uma mulher com um véu na face. Essa imagem ela é conhecida como a mulher velada ou como alegoria da fé. E ela representa muito bem este construto. A fé, em português, ela vem do latim e ela diz respeito à adesão incondicional a uma ideia considerada como sendo verdadeira, sem qualquer tipo de prova, evidência ou critério objetivo de verificação. Pode-se nutrir o sentimento de fé em relação a pessoas, a objetos inanimados, a seres,
a seres sobrenaturais, a dogmas, portanto, a dogmas de religiões, inclusive. A fé, ela não só não precisa, como ela não admite verificação. A fé é um sentimento absolutamente subjetivo, não é mensurável de forma alguma. Ela pode variar ao longo da história e ela varia. Tem momentos em que a pessoa está se sentindo mais fortalecida na sua fé. Existem inclusive preces, pedidos em algumas orações de diversas religiões para que o próprio Deus ajude no fortalecimento da fé. Portanto, a fé é lábil. Tem momentos da vida em que ela está mais fortalecida, tem momentos da vida em que ela está num patamar de maior neutralidade, e tem momentos na vida em que a fé está muito pequena mesmo, ela é muito pouca. Isso é absolutamente pessoal, individual e vai variar ao longo da história. A fé pode estar vinculada a motivos considerados moralmente nobres ou estritamente pessoais. Pode estar direcionada a alguma razão específica que a justifique, ou mesmo existir sem razão definida. Mas, sobretudo, surge ou se fortalece como reconforto em momentos de aflição, desprovidos de sinais de futura melhora, relacionando-se assim intimamente com a esperança. O momento da Covid-19, o momento em que a fé esteve no centro de todas as manifestações humanas. Nos momentos iniciais da pandemia, quando nada se conhecia sobre o vírus, nada se conhecia sobre prevenção, nada se conhecia sobre tratamento, só restava a fé. Sabia-se que muitos haviam morrido, de que muitos morreriam, que muito pouco a ciência podia fazer naquele momento, nos momentos iniciais, que a humanidade estava absolutamente rendida a algo invisível sobre o que ela não tinha qualquer controle. Diante desse algo, para quem podia nutrir a fé, este era o único recurso. Passemos então a examinar a relação do homem ao longo da história com a espiritualidade, as religiões, a religiosidade, a fé e a saúde. Essa linha do tempo muito resumida, e só olhando para a linha do tempo, a gente encontra este marco que divide a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Este marco é um marco espiritual e isso certamente tem um significado. Partindo-se do ano de 2020, em que estamos, e recorrendo à diretriz de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no seu capítulo sobre espiritualidade, nós encontramos uma citação que talvez resuma o estado da arte. E nessa citação é dito que um número expressivo e crescente de evidências demonstra associação entre os índices de espiritualidade, religiosidade e mortalidade, assim como também demonstra
associação em termos de qualidade de vida e de outras tantas variáveis. E considera que essa associação pressupõe mecanismos alicerçados em uma gama enorme de variáveis biológicas e mediadoras, que, por sua vez, variam de acordo com o modelo de populações, saudáveis ou não saudáveis, formas de expressão da espiritualidade e religiosidade, e também com o cenário de desenvolvimento da pesquisa. Essa observação em relação ao crescimento do interesse pelo estudo da espiritualidade em saúde pode ser facilmente observável uma rápida pesquisa ao PubMed, usando, por exemplo, palavras-chave que tenham a ver com espiritualidade e saúde. Nós vamos observar que algo em torno de 14 mil resultados surgem, como aconteceu hoje, no dia 3 de setembro de 2020. E aqui ao lado nós podemos observar também como que, considerando ainda o século passado, até o momento atual, essa curva sobe exponencialmente em relação à produção científica nesta área. É claro que nem todos esses artigos, esses trabalhos publicados, são trabalhos com uma qualidade científica realmente considerável. Muitos deles são passíveis de críticas relativas à metodologia, mas de qualquer maneira isso mostra como que essa área é um campo de pesquisa bastante fértil. Dentre as atitudes mais comuns aos pesquisadores de espiritualidade e saúde, talvez a gente possa destacar, aí, inspirado no pensamento da Mata, no seu livro História e Religião, que basicamente 3 tipos de atitudes podem ser observadas. A primeira delas diz respeito à certeza incondicional afirmadora do crente. Esse tipo de postura enviesa para resultados positivos e, naturalmente, é extremamente passível de críticas. Da mesma forma, a certeza incondicional negadora do oponente, daquele que se contrapõe à inclusão da espiritualidade, da religiosidade na saúde, e são muitos os pesquisadores, são muitos os cientistas, são muitos os médicos que assumem essa postura. Mas também são encontrados estudos de muita qualidade entre esses. E nesses estudos se observa, então, a postura cética, saudável do cientista, que inclui a incerteza na sua motivação pela pesquisa. Isso, de alguma forma, reproduz os ciclos de sinergia e antagonismo entre a ciência e a espiritualidade ao longo da história. Na antiguidade, na época das primeiras civilizações, dos assírios, dos mesopotâmicos, a doença era encarada como algo sobrenatural, que tivesse influência de maus espíritos, de maneira que o tratamento teria necessariamente uma relação com a espiritualidade. E a partir daí, a partir dessa época, naturalmente chegando à Idade Média e progredindo um pouco mais até os dias atuais, acho que as coisas não mudaram muito, aquele que incluía a espiritualidade no tratamento era visto de uma forma muito ambivalente. Por um lado,
os religiosos viam os médicos como feiticeiros, como bruxos, como encantadores, em alguns momentos. Em outros momentos, os médicos eram detentores do saber religioso e os religiosos eram detentores do saber médico. De maneira que os médicos eram vistos como condutores dos poderes de Deus por muitos religiosos em muitos momentos da história. Tudo funciona da mesma forma a partir do outro ângulo, do olhar da ciência e da medicina sobre a espiritualidade e a religiosidade. E esse olhar, ele, ao longo da história, se caracterizou por aproximações e distanciamentos, de maneira que os médicos da antiguidade, e isso não mudou muito, os médicos da atualidade, os cientistas da atualidade, veem a inclusão da espiritualidade, da religiosidade no contexto da saúde, desde algo pelo que se deva ter interesse, curiosidade, até o outro extremo, algo que mereça escárnio, que mereça críticas, na maioria delas embasadas tão somente em preconceitos e não em estudos propriamente ditos. Nessa imagem, nós vemos então como é que se paramentava um médico do século XVIII durante a peste negra. Quem era determinado ou se determinava para cuidar dos doentes, na maioria das vezes, não eram os médicos mais qualificados, até porque eles tinham um risco de morrer, um risco real de morrer, muitos deles morriam, como está acontecendo nesse momento em relação à Covid, embora em relação à qualificação não se possa dizer o mesmo do que se dizia naquela época. Mas observem como é que era a representação disso. É muito próxima das estereotipias que se tem nas alegorias relativas à representação da morte. E eu fico me perguntando o que dirão de nós as gerações futuras. Um dos pontos muito fortes relativos à cisão que hoje observamos entre espiritualidade e saúde na contemporaneidade, no mundo ocidental, se origina do pensamento freudiano. Freud acreditava que as crenças religiosas não são consequência da experiência ou resultado do pensamento. São ilusões, satisfazendo os desejos humanos mais antigos, fortes e urgentes, e que o segredo da sua força está na intensidade desses desejos. A partir desse pensamento, a gente poderia supor, que a busca pela espiritualidade é algo cultural, não é algo intrínseco à própria humanidade. E a gente não poderia, então, falar em dimensão espiritual do ser humano. E a partir de agora, a gente passa a rodar o filme da história um pouquinho para trás. Supondo que, se religiosidade, espiritualidade são dimensões inerentes à condição humana, ela deve estar presente desde que o homem possa ser considerado como tal. E a gente passa então agora a examinar um pouco como é que terá sido a relação do homem com a transcendência ao longo da história. O fato é
que estabelecimentos religiosos, tanto no Ocidente quanto no Oriente, regularam e controlaram a ciência, a medicina, a educação e os cuidados em saúde através dos séculos. Nós localizamos, então, no ano 370 d.C., a fundação do primeiro hospital em Cesareia. E esse primeiro hospital só foi possível de ser construído após a proclamação do Edito de Milão, no ano 313. Nesse documento, ficou determinado que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição, especialmente aos cristãos, e possibilitando, portanto, que a prática religiosa se colocasse também a serviço da saúde, como aliás até hoje acontece no mundo inteiro. Chegamos então à Grécia, no período entre 1200 a 400 anos antes de Cristo. E na Grécia nós encontramos os templos ou clínicas de Esculápio. Nesta época, os sacerdotes de Esculápio, o deus da medicina, eram os detentores do poder médico. E eles prescreviam ervas, repouso, purgantes, banhos térmicos, consultas a oráculos, induções de sonhos reveladores, mas também atividades de lazer que incluíam a participação em apresentações teatrais. Nessas apresentações teatrais, como as que ocorriam neste imenso anfiteatro, que é o Teatro de Epidauro, os pacientes participavam de verdadeiras intervenções, que hoje talvez pudessem ser muito semelhantes ao psicodrama. E durante essas intervenções elaboravam sentimentos, emoções. Isso fazia parte, era parte integrante dos tratamentos. Reza a lenda que Hipócrates, o pai da medicina, teria sido um descendente desse deus, do deus da medicina, Esculápio. Entretanto, Hipócrates, ele estudou artes da cura e ele estudou magia também, mas ele trouxe uma nova ideia para a relação do adoecimento com a espiritualidade. E a partir das ideias de Hipócrates, o que se constata, ou o que se supunha, na verdade, é que as doenças não significavam exatamente ira dos deuses, como pensavam os sacerdotes de Esculápio, mas elas tinham, sim, origem em níveis mais sutis do que o nível físico. E neste mesmo ponto, a partir do qual elas se originavam, Hipócrates acreditava que se encontraria a cura. Então, haveria sim uma relação com a espiritualidade, mas não exatamente com os deuses. Haveria uma relação com a espiritualidade no sentido de planos mais sutis da consciência que poderiam ser abordados e que participariam, com certeza, dos processos de cura a partir do momento que Hipócrates criou as suas escolas na Grécia Antiga. De acordo com Kenny, todas as civilizações humanas antigas, como a sumeriana, egípcia, hindu, chinesa, grega e romana, lidaram com doenças físicas em termos religiosos e espirituais, não sendo, portanto, possível separar o adoecimento desta dimensão que consideramos ser uma dimensão humana.
A mais antiga religião de que se tem notícia é a religião védica. Seu surgimento remonta a mais de 3.000 anos. É uma das vertentes do hinduísmo. Estima-se que o início da redação dos textos védicos tenha ocorrido por volta do ano 1500 a.C. O Rig Veda é o mais antigo texto religioso conhecido. É uma escritura que foi concluída no ano 1000 a.C. O Rig Veda traz hinos de elogios aos deuses, tanto quanto aconselhamentos que se prestam a nortear a qualidade de vida, promoção da saúde, prevenção e abordagem de doenças. Mas para que o Rig Veda tenha sido escrito, nós precisamos também examinar a origem da própria escrita. E a origem da própria escrita, segundo os registros arqueológicos, remonta aos anos de 3100, entre 3100 e 2950, no Egito, no período dinástico tardio egípcio. A mais antiga forma de escrita era a escrita heliográfica e a própria palavra em egípcio, que designava a escrita por si só, já poderia ser traduzida para nós aqui como as palavras dos deuses. Nas inúmeras inscrições no interior das pirâmides, existem verdadeiras prescrições e verdadeiras orientações para como os faraós, que seriam os responsáveis por essa comunicação entre os deuses e a humanidade, deveriam proceder durante a morte. Então, a ideia de morte, nessa época, estava relacionada pura e simplesmente a uma passagem para uma outra dimensão. Então, já nessa época, a relação da espiritualidade com a vida, com a morte, estava presente na humanidade. Rodando o filme ainda um pouquinho mais para trás, nós chegamos nas primeiras evidências de habitação assentada no delta do Nilo, no desenvolvimento inicial da Suméria, que agora é o Iraque. Nessas primeiras habitações e assentamentos, em todas elas eram encontrados templos. Em todas elas eram encontradas referências à busca por um suporte transcendente, divino, para o adoecimento e para que se pudesse, quem sabe, vencer a morte. Mas antes disso, há 11.000 anos atrás, e agora estamos então na pré-história, existem registros de templos. Esse sítio arqueológico na Turquia, chamado Göbekli Tepe, era pura e simplesmente um templo. Não era uma cidade, ele era imenso, algo em torno de 32 campos de futebol, e ele ficava numa região que não era uma região habitada. Não tem outras construções em volta dele. Então, os arqueólogos deduzem que esse era um local de peregrinação, um local para onde as pessoas iam, pessoas desconhecidas, iam para buscar ajuda espiritual, para o que quer que seja. Alguns dos indícios arqueológicos dessa época mostram a busca de pessoas doentes, de pessoas que tinham deformidades por essa região,
desse templo de Göbekli Tepe. Hoje em dia, um dos modelos que ligam a espiritualidade à saúde, esse o modelo de Kane, ele considera que existem 3 pilares muito significativos e reconhecidos em relação a essa correlação da religiosidade, da espiritualidade com a saúde. O primeiro deles é a mudança de hábitos, o segundo deles é o combate ou a prevenção dos estados de depressão, ansiedade, e o terceiro deles é o suporte social. Parece que nesta época, em Göbekli Tepe, tudo isso já acontecia. Göbekli Tepe era um local para onde as pessoas iam para comer, beber, conversar e orar. Göbekli Tepe acolhia doentes, acolhiam pessoas que precisavam de conforto para os seus sofrimentos da alma e do corpo. Mas então, na pré-história, chegamos a 15.000 anos atrás. Há 15.000 anos atrás, nós encontramos inscrições nas cavernas. Essa é uma caverna chamada a Capela Sistina de Lascaux, na França. Observem que nesses desenhos rupestres estão configuradas rituais que incluíam um xamã, rituais que incluíam a sexualidade, rituais que incluíam animais variados, alguns deles que não eram encontrados nessa região, rituais que incluíam símbolos que até hoje são relacionados a diversas religiões, que até hoje são relacionados a práticas religiosas de diversas naturezas. Seria mesmo a espiritualidade uma invenção? Ou será que, de fato, a espiritualidade é um aspecto dinâmico do ser humano que pode ser considerada simplesmente uma dimensão? Estamos na busca por uma compreensão maior desse fenômeno. Mais antiga que as pinturas rupestres de Lascaux é a chamada Vênus de Willendorf, encontrada na Áustria. Ela é considerada uma estátua da deusa relacionada à fertilidade. Nesta época, 25.000 a 28.000 anos antes de Cristo, rituais e práticas relacionadas à espiritualidade já existiam. É possível que essa estatueta fosse usada como amuleto, relacionada à Grande Mãe, relacionada à Mãe Terra, relacionada à fertilidade. Rodando o filme ainda um pouco mais para trás, na pré-história, há 44.000 anos, nós encontramos registros da relação do homem com a transcendência. Nessa caverna da Indonésia, seres mitológicos são representados. Esses seres chamados teriântropos seriam seres metade homem, metade animais. Seres registrados no folclore da região, que denotavam uma capacidade de abstração do homem pré-histórico enorme e que denotavam também uma possibilidade de um contato mais íntimo do ser humano com aquilo que não era lógico, com aquilo que não era coerente,
com aquilo que talvez não fizesse sentido para a cultura da época, pelo menos a partir dos estudos arqueológicos que se tem no momento. Mas terá sido aí, então, há 44 mil anos, que os nossos ancestrais estabeleceram seus primeiros contatos com essa dimensão que nós estamos examinando sobre a perspectiva da possibilidade de se tratar não de criações culturais ou de criações baseadas na fenomenologia, mas de se tratar da expressão de aspectos inerentes à própria condição humana. Terá sido aí? Bem, chegamos então ao homem de Neandertal. Entre 500 mil e 40 mil anos atrás, os primeiros seres humanos já demonstravam compromisso com o bem-estar dos outros. Essa é uma reconstituição de um homem que teria vivido até os 40 anos, cujos fósseis foram encontrados numa caverna no Iraque, em 1957. Esse homem recebeu o nome de Shanidar I, porque a caverna era a caverna de Shanidar. E o que tem de muito curioso em relação a este homem nosso ancestral é o fato de que ele teria sofrido um sério golpe na lateral da face, fraturas e eventual amputação do braço direito, do cotovelo e lesões na perna direita. E ele tinha também um quadro degenerativo sistêmico. Entretanto, o crescimento ósseo do canal auditivo mostra que ele sobreviveu e se tornou um idoso de 40 anos há 50 mil anos atrás. Isso não teria sido possível se este homem não tivesse recebido apoio social. Isso não teria sido possível se o homem de Neandertal não tivesse desenvolvido o sentimento da compaixão. Um outro achado curioso na caverna de Shanidar, que foi publicado agora, em fevereiro de 2020, sugere que os Neandertals enterravam deliberadamente seus mortos e que eles retornavam ao local rotineiramente. Foram encontrados restos mortais de um outro homem que foi denominado Shanidar Z e de outros 4 seres humanos. Tinha crianças, tinha adultos também. Esses restos mortais, eles foram estimados como tendo a idade de 70 mil anos. E o que é muito interessante é que próximo à cabeça desse Shanidar Z havia uma rocha pontuda, triangular, que não era uma rocha que tinha, digamos assim, é uma rocha que teria sido colocada ali. Ela não era uma rocha que teria se formado espontaneamente na região, mas que ela teria sido colocada ali. E segundo os arqueólogos, isso é um indício de que o homem de Neandertal valorizava os seus semelhantes, que ele tinha uma ligação com esses semelhantes depois que eles morriam e que, por algum motivo, eles marcavam esse local para que eles pudessem voltar ali algumas vezes, quem sabe, para honrar os mortos, configurando, portanto, indícios muito rudimentares da relação com a transcendência, com a espiritualidade, ou pelo menos com a compaixão.
Voltamos então ao conceito do consenso internacional sobre espiritualidade que adotamos nessas nossas reflexões. Espiritualidade é um aspecto dinâmico, intrínseco da humanidade, uma dimensão humana, através da qual as pessoas buscam significados fundamentais, propósito e transcendência. Experimentam relacionar-se consigo mesmas, com a família, com os outros, com a comunidade, a sociedade, a natureza e o essencial, o sagrado. Espiritualidade é expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. Nesse nosso passeio ao longo da história, chegando aos primórdios da humanidade, chegando ao homem de Neandertal, nós podemos encontrar indícios de cada pedacinho desse conceito como sendo composição do nosso tecido enquanto seres humanos. É um aspecto dinâmico, a espiritualidade vai mudando, foi mudando ao longo dos séculos e séculos, foi mudando em relação às culturas, mas é um aspecto intrínseco, é uma dimensão humana, não pode ficar de fora do cuidado quando se considera um trabalho que busque contemplar o ser humano naquilo que de mais amplo a gente pode conceber. É um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual as pessoas buscam significados fundamentais, propósito e transcendência. Ao longo da história, seja no período dos cristãos, dos primeiros cristãos, seja no período da Grécia Antiga, seja no período dos assírios, seja no período pré-histórico, seja no período do homem de Neandertal. Essa busca por significados fundamentais está presente na humanidade. Essa busca pelo relacionamento consigo mesmo, com a família, com os outros, com a comunidade, com a sociedade, que no cerne do que se encontra o sentimento de compaixão, está presente na humanidade desde que se pode definir a humanidade como tal. A relação com a natureza, com o essencial e com o sagrado. A expressão da espiritualidade através de crenças, valores, tradições, práticas, também está ali no momento em que o homem de Neandertal enterra os seus mortos, não os abandona à própria sorte e marca o local. Sabe-se lá para quê, sabe-se lá pensando em quê, mas o fato é que esses locais eram marcados para que se pudesse retornar a eles. Voltamos então a 2020, a maio de 2020, ao The Lancet, um artigo intitulado Compaixão em um tempo de Covid-19. Então, o autor do artigo lança a pergunta: como teria sido a abordagem da Covid-19, incluindo-se a compaixão? E ele faz algumas suposições. Ele supõe que, por exemplo, teríamos investido há muito mais tempo nas condições que tornam as pessoas saudáveis, com o objetivo de remover a desproporcional carga subjacente de doenças evitáveis que se acumulam nas populações vulneráveis no mundo. Ele também supõe que a nossa resposta à Covid buscaria conter a disseminação, mitigando danos desproporcionais àqueles que são excluídos das tomadas de decisão
em torno desta pandemia. Ele supõe também que a nossa resposta reconheceria as diferenças globais que caracterizam um mundo que coloca o ônus da doença diretamente sobre países com menos recursos, muitas vezes nesta condição por séculos de injustiça social, nos pressionando a redobrar nossos esforços para fazer tudo o que estiver em nosso poder para ajudar esses países, talvez antes dos nossos. E ele conclui dizendo que, em certo sentido, a Covid-19 nos mostrou que uma pessoa saudável e um mundo saudável são a mesma coisa. E pessoas saudáveis e um mundo saudável são fortalecidas incomensuravelmente por ter a compaixão no coração da saúde. Muito obrigada.